Boa tarde, galerinha. Hoje nós iremos ver um conteúdo gramatical bastante importante. Esse conteúdo, ele é muito cobrado no Enem. É as funções da linguagem. Espero que vocês prestem bastante atenção na explicação. Passarei aqui alguns slides explicando sobre esse conteúdo. Funções da linguagem. Então, assim, a gente tem que saber antes o conceito. O que é funções da linguagem, né? É a forma como cada indivíduo se expressa de acordo com o que ele quer passar, né? De acordo. Então, funções da linguagem é a forma como cada indivíduo se expressa de acordo com o texto em que ele quer e para quem ele quer passar esse texto, ou seja, a mensagem, né? Então, as funções da linguagem estão relacionado à comunicação. O que aquele indivíduo quer passar de comunicação para o outro indivíduo. Então, antes da gente estudar cada uma das funções, a gente tem que conhecer os elementos da comunicação, né? São esses elementos que envolvem a linguagem. São esses elementos responsáveis por construir a comunicação. O primeiro elemento que a gente vai falar é o emissor, que é aquele que envia a mensagem, ou seja, é aquele que produz, é aquele que codifica a mensagem. O próximo a gente tem o receptor. Receptor é quem recebe a mensagem, ou seja, é o público-alvo, aquele que recebe, aquele que decodifica a mensagem. E a gente tem a mensagem. A mensagem são as informações, é o conteúdo repassado, né, para o receptor. É o conteúdo que o emissor repassa para o receptor. E a gente tem o código, né? Qual é o código que ele utilizou para poder repassar aquelas informações, para poder repassar a mensagem, né? Geralmente o código é a língua portuguesa, que é o conjunto de signos usado na transmissão e na recepção da mensagem. E a gente tem o referente, que é o contexto relacionado à emissão e ao receptor, ou seja, o referente ele está relacionado ao contexto, ou seja, a situação em que a mensagem é repassada. Certo? É o objetivo daquela mensagem, né? O contexto. Por que aquela mensagem deve ser passada? Qual é a situação que aquela mensagem está sendo repassada? E a gente tem um canal, pelo meio pelo qual a mensagem circula, né? O canal de comunicação, ou seja, o canal é de que forma aquela mensagem está sendo transmitida. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo bem claro. Nesse momento, eu estou fazendo a explicação aqui sobre funções da linguagem. Eu sou a emissora, né? Eu sou o emissor, porque eu é que estou enviando a mensagem, eu é que produzi a mensagem, e vocês são receptores, porque vocês estão recebendo essa mensagem, vocês estão recebendo essa explicação. E a mensagem, né, é as informações que eu estou passando sobre funções da linguagem. Né? E qual é o canal que eu estou utilizando para passar essas informações? Eu estou utilizando a voz, mas além da voz, eu estou utilizando as sociais, ou seja, a internet, né, o computador. Estou utilizando como código a língua portuguesa, né, através da minha voz. E qual é o contexto? Qual é o objetivo? Né? A gente está aqui numa aula de português, então o contexto é a aula de língua portuguesa, né, repassando um conteúdo gramatical, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que os elementos constituem a comunicação. Então, é essencial cada um desses elementos para constituir essa comunicação. Então, a gente vai ver aqui agora as funções da linguagem. Então, o emissor, ao transmitir uma mensagem, no caso eu aqui, que eu sou emissor, eu tenho um objetivo. Eu quero ou informar algo, eu quero demonstrar os meus sentimentos, ou eu quero convencer alguém a fazer algo. Então, a linguagem ela passa a ter várias funções. São essas funções que a gente vai estudar agora nesse momento. A função referencial, a função conativa, a função emotiva, a função metalinguística, a função fática e a função poética. Vamos ver o conceito de cada uma das funções e os exemplos de cada uma das funções, certo? Então, a nossa primeira função que a gente vai estudar é a função referencial, né? Então, o que é a função referencial? É quando o objetivo do emissor é apenas passar a informação. Ele quer simplesmente
informar. Então, essa função referencial, ela dá ênfase na informação. Ela quer passar a informação de forma objetiva, de forma direta, né, onde ocorre a função referencial. Ela é também chamada de função informativa ou denotativa. Onde é que acontece geralmente essa função? Onde é que eu posso encontrar a função referencial? Principalmente em textos jornalísticos, textos científicos, no qual o objetivo maior é isso, passar a informação para o emissor. Né? O objetivo do emissor é isso, passar a informação para o receptor. Então, o objetivo do emissor, quando emite a função referencial, é simplesmente passar a informação, esclarecer algo, passar conhecimento. Então, essa é a função referencial, certo? E aí, um exemplo, por exemplo, as redações de vestibular, os textos científicos, os textos jornalísticos. Então, não podemos esquecer que a função referencial, ela está centrada no referente, né? Então, assim, o objetivo maior é isso, passar a informação, certo? E aí ela traz muita questão da objetividade, é a informação direta, utiliza a linguagem denotativa, que é a linguagem do dicionário, prevalece sempre a terceira pessoa do singular, que é aquela pessoa que está passando a informação, né? A linguagem é aquela utilizada nas notícias de jornais, nos livros científicos. Então, ela quer passar conhecimento, ela quer esclarecer algo, essa função denotativa, né? E aí, geralmente, eu encontro onde? Em teses, textos jornalísticos, científicos. Então, é uma função que dá ênfase na mensagem, ou seja, essa função predomina esse caráter, certo? Então, essa é a primeira função, a função referencial. Por exemplo, o dicionário, né? O dicionário, ele tem a função referencial, porque lá é onde eu encontro o significado das palavras. Ele quer simplesmente passar a informação, quer esclarecer o significado de cada uma das palavras, certo? Vamos agora para a nossa próxima função, que é a função conativa ou apelativa, certo? Vamos ver o que é essa função conativa e apelativa. O que ela quer, o que ela é repassada para a gente, né? Então, essa função, ela dá ênfase em quem recebe a mensagem, ou seja, a ênfase dela é no receptor, a pessoa que mensagem. Então, ela ocorre, essa função apelativa, quando o receptor, que é a pessoa que produz a mensagem, produz o texto, ele tenta convencer o receptor a praticar uma determinada ação, a comprar um produto. Então, essa função ela está muito presente nas propagandas, né? Então, essa função ela tem como objetivo o público-alvo, é tentar convencer, é tentar persuadir aquela pessoa a comprar um produto. Então, geralmente, esse tipo de texto, onde existe a função conativa e apelativa, ele está pensando muito em quem vai ler, ou seja, no receptor, no leitor. Ele quer atingir, ele quer seduzir, ele quer persuadir esse leitor, né? Então, quer envolver o leitor com o conteúdo a ser transmitido. Ou seja, geralmente, a comprar um produto ou a mudar um certo tipo de comportamento. A gente tem como exemplo essas propagandas, né? E aí, geralmente, utiliza-se os verbos no imperativo. Compre aqui, concorra a este carro, né? Compre um batom. Né? O compre aqui é uma tentativa que o emissor tem de convencer o receptor a praticar a ação de comprar um carro, de comprar um batom. Então, é uma função muito presente na publicidade, nos cartazes, nas propagandas, porque ela tem esse objetivo. O foco é a pessoa que vai receber a mensagem. O foco é o receptor, ou seja, seduzir, convencer esse receptor a mudar as suas atitudes. Então, a função conativa ou apelativa, como também ela é conhecida, ela centra-se no receptor. Ou seja, o emissor ele procura influenciar o comportamento do receptor, né, através de palavras chamativas, de verbos no imperativo. Então, o emissor ele se dirige ao receptor usando geralmente você. Você quer comprar um batom? Você, né, tu, ou o próprio nome da pessoa, além de utilizar verbos no imperativo, vocativos. Então, utiliza-se um discurso
geralmente utilizadas em sermões, discursos, propagandas, que se dirigem diretamente ao consumidor. Então, a gente vai encontrar muito na publicidade, que é onde a gente tem a questão de convencer, de persuadir a comprar algo, de influenciar, né, de sugestionar, de apelar esse emissor a comprar algo, né, adquirir aquele produto. Então, né, só que para fechar a função conativa, o objetivo dela está centrado no receptor, ou seja, quer mudar os hábitos, quer influenciar esse receptor, quer convencer, quer persuadir, quer ordenar, quer convidar, quer apelar, quer sugestionar esse receptor, ou seja, essa pessoa que vai receber a mensagem, certo? Então, a função apelativa, conativa, tem esse objetivo maior. Então, vamos para a próxima função. É a função emotiva ou expressiva, né? Como o próprio nome está dizendo, emotiva, né? Ou seja, vem de emoção, expressiva. Então, essa função é quando o emissor, que é a pessoa que transmite a mensagem, a pessoa que faz o texto, ela demonstra seus sentimentos ou emite suas opiniões ou sensações a respeito de algo, de algum assunto, uma opinião a respeito de uma pessoa. Isso acontece a função emotiva ou expressiva. Então, um exemplo bem claro é o diário, né? O diário pessoal, no qual a pessoa escreve aquele diário, escreve suas impressões pessoais naquele diário. Então, assim, a função emotiva ela é uma função subjetiva, porque tem um predomínio da primeira pessoa, né? Ou seja, é trazer a informação com ênfase no emissor, que é aquele que produz a mensagem. Então, a função emotiva, expressiva, ela não dá, o emissor não está preocupado, ele quer simplesmente emitir suas opiniões, ele quer simplesmente falar das suas sensações, falar dos seus sentimentos, ele quer simplesmente se expressar, certo? Um exemplo disso é o diário pessoal, e a gente tem outros exemplos também de tipos de textos que traz essa função emotiva. A função emotiva ela está muito presente também nas poesias, né, no poema, nas músicas, as letras de músicas, elas são bastante expressivas, emotiva. Então, essa função ela está centrada no emissor, porque esse emissor ele revela sua opinião, ele revela sua emoção, prevalecendo o quê? A primeira pessoa do singular. Então, geralmente eu encontro onde essa função emotiva, poesias líricas, biografias, relatos pessoais, cartas de amor, letras de música. Então, está muito presente, né? Porque é uma função que tem uma visão muito intimista. A preocupação é com o eu, ou seja, ele está preocupado simplesmente em escrever o que ele pensa, em escrever o que ele sente, nas suas opiniões, né? Então, eu encontro geralmente em textos opinativos, relatos pessoais, essa função, que é a função emotiva, que é a função expressiva da linguagem, certo? Agora a gente vai para a função metalinguística, função metalinguagem, né? Já a função metalinguagem, é a utilização do código para falar dele mesmo, né? Porque o código é o quê, né? O código é a língua, o código é a língua portuguesa, né? O exemplo que a gente tem aí. Então, quando uma pessoa fala do ato de escrever, né? Escrever é o código, né? O ato de falar é um código. Quando a pessoa escreve sobre o ato de escrever, né? O escrever seria um código. Quando explicando, utilizando palavras. Então, a função metalinguística é nesse sentido. Por exemplo, eu tenho um filme que conta a história de um outro filme. Então, é o código falando sobre o próprio código, né? O código aí seria o filme, que conta a história de um filme. Então, está muito relacionado a dar ênfase no código. A literatura utiliza muito isso. A gente vê muito o Machado de Assis utilizando isso nos seus romances, né? Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem Brás Cubas, em alguns momentos, ele aparece lendo um outro livro do Machado de Assis, Dom Casmurro. Então, nesse momento, é o código falando do próprio código, certo? Então, acontece muito essa função na literatura. Quando um autor vai escrever um livro, que ele fala sobre a escrita do livro no próprio livro. Então, ele está utilizando isso, né? O código falando sobre o próprio código. É quando a linguagem, né, ela se volta sobre si mesmo, transformando-se em seu próprio referente. Então, essa é a função
metalinguística. Metalinguagem também, né? Que é o mesmo sentido aí. Então, ela está centrada no código, essa função está centrada no código, usando linguagem para falar dela mesma, né? Centrada no código, usando uma linguagem para falar dela mesma. Então, a pessoa que fala da poesia, a pessoa da função da poesia, do poeta, um texto que comenta outro texto, principalmente dicionários, né? Utiliza a metalinguística, certo? Então, está centrada no código, a função metalinguística. Vamos para a função fática. O que significa, né, a palavra fática? Ela significa ruído, rumor. Então, a função fática é quando o emissor ele testa o canal de comunicação. No caso aqui, o canal de comunicação aqui, né, é a internet, utilizando o computador, as redes, as redes da tecnologia, né? Então, quando eu falo, ei, você está entendendo? Ei, alô, oi, tudo bem? Então, eu estou testando esse canal de comunicação. Eu quero saber se você realmente está recebendo a mensagem. Então, a função fática é isso, é testar o canal de comunicação, a fim de saber se o receptor entendeu a mensagem. Oi, alô, né? Por exemplo, eu atendo no telefone. A primeira coisa que eu digo, oi, alô, tudo bem? Para saber se a pessoa está me ouvindo, né? Alô, quando eu falo alô, saber se a pessoa está me ouvindo. Então, essa daí é a função fática, que ela dá ênfase no canal de comunicação, certo? É testar se realmente a comunicação ela está funcionando, né? Ou seja, se o receptor está realmente entendendo a mensagem. Então, está centrada no canal, tem como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor ou testar a eficiência do canal, né? Ou seja, testar, saber se você realmente está entendendo a mensagem. Geralmente, essa função fática é utilizada em falas telefônicas, em saudações e outros mais, né? Alô, oi, olá, tudo bem? Essas saudações assim. Então, agora a gente vai para a nossa última função, que é a função poética, né? A função poética é a linguagem das obras literárias, principalmente da poesia, né? Que quando o autor vai fazer uma poesia, ele escolhe palavras, né, dispostas de maneira que elas se tornem singulares, únicas. Então, a função poética, ela tem ênfase na mensagem. A preocupação é que o texto tenha beleza, tenha uma estética. Então, não é qualquer pessoa que consegue escrever uma poesia, porque ele precisa, né, utilizar palavras bonitas, figuras de linguagem, musicalidade, recursos sonoros. Então, isso tudo faz parte da estética, da beleza. Então, quando eu falo de função poética, essa função que está preocupada muito com a mensagem, né? Ela está preocupada com a mensagem porque ela quer não passar simplesmente a mensagem, ela quer passar a beleza. Então, a função poética centra-se na mensagem, revelando esses recursos imaginativos criados pelo emissor, né? Recursos sugestivos, utilizar figuras de linguagem, utilizar a linguagem de sentido figurado, que é a conotativa, utiliza o recurso metafórico, né? Valorizando realmente as palavras, as combinações daquelas palavras. Então, a função poética é uma linguagem bastante figurada, né? Geralmente é apresentada em poesias, letras de música. Então, a preocupação é a mensagem. Não o conteúdo da mensagem, mas se a mensagem está bem trabalhada, se a poesia está bem feita, se a poesia tem rima, se traz musicalidade. Então, a preocupação maior na função poética é simplesmente isso aí, né? Essa preocupação estética com a beleza, né? Uma linguagem repleta de figuras, de linguagem, onde traz a combinação sonora, onde traz a combinação visual, ou seja, que provoque um impacto, ou um impacto visual, emotivo, na pessoa que vai ler aquela poesia, né? Ok? Então, assim, só lembrando aqui que as funções da linguagem, elas podem acontecer juntas. Por exemplo, a função poética, ela sempre vem junto com a função emotiva, com a função expressiva, né? Porque quando a pessoa vai escrever uma poesia, ela expressa os seus sentimentos, as suas emoções, as suas opiniões. E isso já é função expressiva, isso já é função emotiva. Então, as funções, elas podem caminhar juntas no texto, né? Elas podem,
No mesmo texto eu posso ter 2 funções, 3 funções, ou seja, vai depender do sentido do texto. Então, eu espero que vocês tenham prestado atenção na explicação, né? E tentem resolver a atividade. Na próxima aula a gente vai ter mais algumas outros slides, né? Explicando aí, né? Não esqueçam que todo esforço será sempre recompensado. Bons estudos e fiquem em casa. Tentem resolver a atividade, viu? Um abraço, fique com Deus e vamos continuar a nossa aula, certo?